Bom dia, igreja! Vocês estão bem animados nessa manhã ensolarada, amém? Eu estou muito feliz, é um privilégio, um prazer estar aqui nessa manhã e poder compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor com vocês, meus irmãos. Minha amada igreja, amo vocês, lindos, amém? E eu propus um tema para a gente aqui, um tanto quanto emblemático, mas antes de nós irmos aqui ao ponto, fecha seus olhos, vamos ter mais uma palavra de oração, amém? Porque Deus é bom. Jesus, que a sua paz, que excede todo entendimento, esteja sobre os nossos corações nessa manhã, Pai. Fala conosco, prepara a começar do meu coração, para que de fato todas as sementes lançadas possam frutificar. Fala conosco, Pai, santifica-nos ainda, Pai, ensina-nos, eis-nos aqui, para aprender de Ti, que é manso, que é humilde de coração. Pai, que eu diminua para que o Senhor cresça, e que o meu compromisso não seja com resultados, ou com a performance, mas com a sua vontade, em nome de Jesus, amém, igreja, glórias a Deus, que Ele seja de fato exaltado, entronizado, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Que momento maravilhoso aqui nesse louvor, onde nós exaltamos o nome do Senhor. Bom, para nós entrarmos aqui no tema de hoje que eu propus para nós, é o tema O Cristo Pós-Moderno, parte 2, porque na verdade nessa parte 2 eu vou tratar um subtema, que eu não coloquei aqui, que é sexualidade. Então a gente vai discorrer um pouquinho aqui sobre sexualidade, mas antes de nós entrarmos nesse tema propriamente, eu queria retomar a palavra O Cristo Pós-Moderno, que eu ministrei aqui também no domingo de manhã, no dia 7/5 desse ano. E eu vou retomar, vou dar uma pincelada sobre o que eu falei naquele domingo. Alguns de vocês eu sei que estavam aqui presentes, né? E então, para que a gente possa entrar nesse tema, e ao decorrer aí da palavra no desenvolvimento, a gente vai entendendo e amarrando todas as coisas. Pode ser? Bom, eu falei então, na primeira parte dessa palavra, sobre João 8:32. É um texto que você já deve ter ouvido falar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse conhecer a verdade, gente, não é um conhecer de ouvir falar. Não é um conhecer de ouvir e reproduzir aquilo que, por exemplo, a gente ouve nos shorts do YouTube, no Reels do Instagram, nas palavras por aí. Esse conhecer aqui, nesse texto, é um conhecer profundo, é um conhecer íntimo. Mas ele só faz sentido aqui nesse texto por conta da palavra seguinte, que é o conhecer a verdade. Agora, a verdade lá no original, essa palavra verdade nesse texto significa, isso foi transformador na minha vida, a verdadeira noção de Deus que é revelada à razão humana sem sua intervenção sobrenatural. Ou seja, é o próprio Cristo. É o próprio Deus que veio, abriu mão da sua forma de Deus, se esvaziou de todo o poder para obedecer à vontade do Pai. Então, nós precisamos conhecer a Jesus Cristo e a sua obra redentiva, que veio, morreu na cruz, verteu sangue para nos reconciliar com o Deus Pai. Agora, a partir do momento que nós conhecemos profundamente, de abrir a Bíblia, de nos assentarmos à mesa com Ele, então Ele nos liberta. Por quê? Porque a verdade liberta. E essa palavra libertará aqui significa colocar em liberdade do domínio do pecado. Jesus é aquele que vem para nos libertar, para nos colocar em liberdade daquilo que nos aprisiona, de todo o pecado de nós mesmos. Sim ou não? Ele é a verdadeira encarnação de Deus aqui, que vem nos libertar. E nós, enquanto cristãos, que precisamos ter uma prática de vida condizente com aquilo que está escrito, como pequenos cristos na terra,
Nós precisamos nos relacionar com esse Deus, conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, não é o que Oséias fala? Agora, a cultura, o mundo em que nós vivemos hoje, também tem artimanhas para nos impedir de acessar a verdade. E eu quero falar de duas maneiras aqui. A primeira maneira é censurar, como fazem as ditaduras, por exemplo. Já a segunda maneira de nos impedir a acessar a verdade é a maneira atual, que é nos afogar em dados, em informações, em fake news. Essa é uma maneira sofisticada, democrática, aberta, capilarizada, de fazer com que ninguém mais pense. Por quê? Porque a partir do momento que nós recebemos informações, a gente vai perdendo, muitas vezes, a noção daquilo que é certo, daquilo que é errado. Por quê? Porque é muita informação. A gente está muitas vezes navegando no nosso celular, nas redes sociais, e a gente vê uma imagem chocante da guerra em Israel e a gente se compadece daquilo. Mas a partir do momento que a gente desliza o dedo para cima, a gente vê que o Palmeiras ganhou o Mundial. E aí então nosso coração se alegra. Fake news? Ainda, irmãos. Você entende que essa variedade de informações que vai produzindo em nós sentimentos, reações, emoções, e de repente a gente já não sabe mais. Nós estamos sendo absorvidos pela cultura no nosso inconsciente coletivo. E aí o que acontece? A verdade se torna relativa. Como, por exemplo, para mim, o Palmeiras, gente, vai ganhar o Mundial. Não só um, vai ganhar os próximos. Bom, eu não entendo nada de futebol, mas brincadeiras à parte, a verdade se torna relativa, tá certo? E nesse relativismo, a gente vai permitindo que a cultura tome conta de nós, nesse inconsciente coletivo. E aí, lá na primeira parte do Cristo pós-moderno, eu falei sobre alguns ídolos que nós acabamos adotando para nós dessa cultura. Eu falei sobre o ídolo sentimento, pelo menos 3 ídolos aqui que eu vou falar, mas eu falei até demais, porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos, não é? João Calvino disse isso. E o primeiro ídolo que eu falei lá foi o ídolo sentimento, e esse ídolo a gente vai discorrer um pouco mais sobre ele aqui hoje. O segundo ídolo foi facilidade e conforto, porque muitas vezes nós estamos numa geração que está acostumada a receber as coisas a um toque, a um clique, né? Nós temos informações, então a gente pede um iFood quando a gente quer, a gente pede comida, muito do nosso trabalho ele está sendo aí encurtado, né? A gente está encurtando, a gente está uma geração que muitas vezes quer facilidade, que preza para isso. Só que esse problema se estende, por exemplo, quando a gente fala de uma recessão parental que nós estamos vivendo hoje, de uma crise econômica. Por quê? Porque os casais atuais, eles não querem mais ter filho. Acabou esse negócio, as pessoas não querem, porque ter filho dá trabalho, porque ter filho precisa ter um orçamento enorme, porque como você vai educar nos dias de hoje esse filho? E com isso a gente vai vivendo essa recessão parental. Lá na Europa a gente vê o reflexo disso, também até mais hoje, onde as igrejas estão sendo fechadas para que os bares, as mesquitas sejam abertas. Estão vivendo uma crise econômica, a gente vê esse reflexo. Só que acontece, gente, que fazer igreja, viver igreja, ter família, casar, ter filho, tudo isso dá trabalho, sim ou não? E a gente precisa calejar as mãos, a gente precisa sim viver não pelo que sentimos ou pelo que achamos, mas também pelo que cremos, pela fé. Nós precisamos aprender a trabalhar, não ficar uma geração na zona de conforto, que quer tudo de mão beijada. Porque você que é pai e mãe, levanta a mão aí. Você que já tem filho. Gente, filho dá trabalho, sim ou não? Mas vocês não estão aí vivos pela graça, porque Deus dá saúde, Ele dá provisão, Ele dá o trabalho, Ele permite, é dom, é graça, nós somos alvos da graça de Deus. E nós falamos também lá sobre o ídolo narcisismo,
sobre a autossatisfação, essa geração que quer ser feliz a qualquer custo, que quer ter prazer em todo momento, né? A dopamina sendo liberada. Mas nós, enquanto cristãos, temos o quê? O parâmetro absoluto. Mas a partir do momento que a gente desliza, nós não vivemos conforme a cultura e as doutrinas que o mundo prega. Porque nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós somos aqui peregrinos, porque nós pertencemos ao reino dele. As regras que nós adotamos e vivemos são as regras dele. É pela graça e pela palavra dele que então nós vivemos aqui. E tudo que Satanás quer, gente, a partir desses ídolos que nós falamos, dessa relativização da verdade, sabe o que é? Minar as relações, minar os relacionamentos, é destruir as famílias. E nós estamos aqui na contramão do mundo. E é por isso, então, partindo desse pensamento, o Senhor tem me incomodado para falar sobre relacionamentos, sobre famílias, sobre restauração. E é a partir disso que eu me propus a falar sobre esse tema que é tabu, que é emblemático. Porque, gente, o mundo já está se preparando ideologicamente e culturalmente há anos, disseminando uma narrativa para entregar para os jovens, para os adolescentes, para as crianças, para nós aqui. O mundo já está se preparando e nós, como igreja do Senhor, não podemos nos calar. Porque nós temos a verdade, nós conhecemos a verdade que nos liberta do domínio do pecado, que nos liberta dos poderes deste mundo. Amém? Então eu vou falar com vocês aqui sobre sexualidade e eu dividi em 3 etapas, né? Agora que a gente já recapitulou basicamente o que eu falei lá na parte 1, sobre nós conhecermos a verdade e nós não andarmos conforme o curso desse mundo. Então nós vamos falar aqui em 3 partes, 3 momentos sobre sexualidade. O primeiro deles é o que é sexualidade e o que a Bíblia diz a respeito. Você está preparado? Sim ou não? Segundo momento, a gente vai falar o que ainda não te contaram sobre sexualidade. E por último, a gente vai falar sobre a obra de Cristo, que é uma obra redentiva e não resolutiva. Então, abra sua Bíblia em Gênesis 1, 27 e 28. Esse é o texto base que nós vamos usar aqui para trabalhar esse tema. Gênesis 1, 27 e 28. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu já vou começar aqui te dizendo que não é sexualidade apenas, né? Porque muitas vezes quando a gente fala desse termo sexualidade, logo a gente pensa em relação sexual. Sexualidade, aliás, a relação sexual, ela está dentro da sexualidade, mas a sexualidade é mais ampla que isso. Sexualidade, na verdade, tem a ver com 2 elementos principais: a atração sexual e a afetividade. Porque os elementos mais poderosos da sexualidade, na verdade, não estão na genitália, certo? Mas sim nesses 2 pilares, a atração sexual e a afetividade. A atração sexual é a ação de atrair algo ou alguém de forma encantadora, sedutora, a partir de um conjunto de características, quer sejam físicas, emocionais ou até psicológicas, que despertem o interesse ou o desejo por algo, alguém. Já o afeto é um sentimento terno de afeição por pessoa ou animal, amizade. O afeto é um grande modificador do comportamento, influencia diretamente na forma como nós pensamos sobre algo. Então, a gente entende aqui juntos que sexualidade tem a ver com atração e afetividade, principalmente. Agora, vamos ao texto. Gênesis 1, 27 e 28. Diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra.
Aqui a gente tem uma visão funcional, pedagógica e orientativa acerca do que a Bíblia diz a respeito de sexualidade. Até porque a Bíblia diz assim, acabamos de ler, que Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. E Ele nos abençoou e Ele disse, olha, sejam férteis, multipliquem-se. Como que a gente multiplica? Também a partir da relação sexual, sim ou não? E encham a terra, subjuguem a terra. Isso significa que originalmente a sexualidade não é pecado, porque foi criada por Deus, assim como nós fomos criados por Ele. O sexo é anterior à origem do pecado entre a humanidade. Então, logo a gente entende, a partir do que lemos, que o sexo é uma bênção. Porque Deus nos abençoou, Ele os abençoou e disse, sejam férteis. Então o sexo é uma bênção. Mas uma das características do pecado, gente, é pegar algo que é bom, legítimo e transformá-lo em algo ruim, em algo prejudicial, em algo proibido e merecedor do juízo de Deus. Então, a partir da queda, em Gênesis 3, todos nós possuímos uma sexualidade caída. Amém? Vocês estão comigo, entendendo? Certo? Então, agora nós vamos para o segundo momento. O que ainda não te contaram sobre a sexualidade, uma vez que a gente entendeu o que significa sexualidade. E também a luz da palavra, que foi criada por Deus. Então não precisa ser tabu para a gente falar dentro dos templos, né? Muito pelo contrário. Isso deveria ser até um assunto corriqueiro aqui. Nós precisamos educar sexualmente os cristãos, os jovens, os adolescentes. Amém? Então vamos lá. O que ainda não te contaram sobre sexualidade? E aqui a gente está falando de uma sexualidade contemporânea, pós-moderna, certo? Os movimentos culturais, dentro desse contexto da sexualidade, estão falando, diferente do que nós pensamos muitas vezes, sobre 3 pilares. Eles estão falando sobre identidade, comunidade e missão e causa. Identidade é quem nós somos, comunidade é a quem pertencemos, e a missão e causa é o que eu vou fazer a partir de quem sou e de onde pertenço ou a quem pertenço. Vou mudar o mundo? Eu quero um mundo de igualdade, um mundo de amor, onde nós respeitamos, por exemplo, toda forma de amor, sem discriminação. Então, isso é missão e causa. Então, a cultura, ela vai trabalhar com os nossos jovens, adolescentes e crianças a partir de 3 perguntas, certo? A primeira delas é, quem eu sou? E para responder essa pergunta de quem eu sou, a cultura induz que eu pare e olhe para o que eu estou sentindo agora. Então eu olho e falo, bom, agora eu estou sentindo atração por homem e por mulher. Ah, então eu sou bissexual, por exemplo. Então, para responder essa pergunta, o que o mundo vai fazer? Ele vai falar, olha, o que você está sentindo agora? Como você se sente? Ah, eu não sinto nada agora, então eu sou assexual. Tá certo? Outra pergunta que o mundo vai fazer, a quem eu pertenço? A quem você pertence? Então ele olha para os jovens e olha, você pertence a quem? Esse senso de pertencimento. Então, muitas vezes, as pessoas vão procurar pertencer a lugares, pessoas que elas se identifiquem. Quem aí se identifica com o que eu estou sentindo agora? É aquele grupo? Então é lá que eu frequento, é lá que eu vou e é com eles que eu ando. E a partir disso, como eu posso mudar o mundo? Essa é a terceira pergunta que o mundo está fazendo. Então as pessoas se sentem empoderadas porque elas pertencem a um núcleo, a um grupo de pessoas que sentem como elas, e elas se sentem empoderadas para militar, para ir à guerra, para defender as suas causas. E é assim que o mundo vai disseminando essa cultura, gente, que hoje está em todos os lugares, hoje está em tudo.
nas redes sociais, a gente não precisa mais acessar pornografia numa guia privada do celular. A pornografia hoje, ela é explícita. Ela está no Instagram, ela está no Netflix. Foi-se o tempo, queridos. Agora é tudo que nós vemos, nós estamos rodeados, sendo bombardeados pela cultura. A cultura vai disseminando e a gente fala, não, isso não tem nada a ver. Não, essa série aí, não, tem coisa pior. Está falando aqui que a partir de 12 já pode assistir, meu filho tem 13, está tranquilo. E assim a gente vai. E isso vai entrando no nosso inconsciente coletivo. Muitas vezes a gente nem acredita nisso. Nós somos cristãos mesmo, nós andamos e somos obedientes conforme a vontade do Pai. Mas isso está sendo martelado e pregado. E muitas vezes nós estamos sendo levados. E a igreja, gente, parou na era de falar que não pode fazer sexo antes do casamento. O que o crente gosta de falar? Não pode transar antes do casamento. Sim ou não? A gente gosta de falar isso, ó, ficar é pecado, sim ou não? A gente acaba ficando preso a responder essas perguntas de sim ou não, de regra, ao invés de abrir a Bíblia e mostrar o Deus Criador e a criação e tudo que Ele criou e como foi feito. E é claro, gente, fazer sexo antes do casamento é pecado? Sim, é pecado. E muitas vezes, inclusive, por nós estarmos, também falando sobre isso dentro da igreja, olha, transar antes do casamento é pecado. O que acontece? Isso daqui eu estou falando, essa pergunta, essa afirmação, perdão, porque nós estamos dentro desse contexto, tá? De sexualidade, mas tem muitas outras. E aí as pessoas, quando elas entram aqui, em determinados momentos, elas podem falar, olha, eu até gosto de vocês, eu até me identifiquei aqui dentro, as pessoas são bacanas, me receberam bem, mas acontece que para eu estar aqui mesmo, para eu aceitar Jesus, ser batizado, eu preciso primeiro consertar minha vida. Quem já ouviu isso? Não, é que eu preciso só resolver uma questão aqui, daqui a pouco a gente conversa, ó. Porque as pessoas acham que elas precisam mudar o comportamento. Quando a gente começa a falar de evangelho, muitas vezes da forma como nós expomos ele, as pessoas elas falam, não, então eu não me encaixo aqui, eu ainda quero continuar com a prática lá, eu não vou vir. Porque a pessoa fala assim, olha, eu vou ter que parar de fazer o que eu quero, o que eu gosto de fazer, eu quero continuar fazendo. Ou então, para seguir Jesus, eu vou ter que deixar de ser quem eu sou? Eu vou ter que negar a minha natureza? Como isso é possível? Não é isso que a gente ouve? E o sentimento, esse ídolo que nós até falamos muito da última vez, tomou tal proporção que agora define quem a pessoa é. Então ela precisa de fato se sentir ali totalmente limpa, purificada, transformada para seguir a Deus. Para estar aqui, sim ou não? Agora, lá em Gálatas 2:20 diz o quê? Fui crucificado com Cristo, Paulo diz. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então a vida que eu vivo agora, hoje, nessa carne, eu a vivo pelo que eu creio e não pelo que eu sinto. Eu vivo pelo que eu creio, pela fé, porque agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nós vivemos pela fé. Agora, como é que a gente vai ensinar para essas pessoas que estão atreladas, que estão atrelando a sua identidade ao que sentem? Então a gente vai para a parte 3 e última. A obra de Cristo é uma obra redentiva e não resolutiva. E gente, de fato, só existem duas maneiras de vivermos a nossa vida. E não é pelo que sentimos, não é pelo quanto achamos ou achamos que sabemos, não é pelo quanto ganhamos, e nem é pela sexualidade. A Bíblia diz que existem aqueles que receberam Jesus e por mérito dele se tornaram filhos, e aqueles que não receberam Jesus.
Se aceitamos e temos Jesus, não é por mérito nosso, não é por status social ou moral, é pela graça. Lá em João 1, 12, 13 diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. O maior problema do ser humano, na verdade, nunca é sexual. O maior problema do ser humano a maior questão é mais profunda. Eu vivo confiando no meu próprio coração e afetos, em mim mesma ou em Deus? O maior problema é seguir o próprio coração. Não importa se são heterossexuais, homossexuais, pansexuais, cissexuais. Existe sempre um problema que é maior, que é mais profundo do que isso, que é quem nós amamos mais. Nós vivemos a nossa vida para nós ou para Ele? Porque o coração é enganoso. Jeremias 17, 9 não diz isso? O coração do homem o leva para esses caminhos que são maus. Se todos nós aqui dentro desse templo decidirmos agora seguir os nossos próprios afetos e atrações, não importa qual, se decidirmos viver nossa vida independente de Deus, tendo nós mesmos como referência, todos nós pecaremos. É uma questão de tempo e tipo de pecado. A maior questão então é, para quem você vive? Quem você ama mais? Provérbios 4, 23, acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende a sua vida. Deus criou o homem e a mulher para se relacionarem sexualmente dentro do matrimônio. E tudo que for além disso, a Bíblia diz, é pecado. Isso a gente não pode ter dúvida. Mas a questão é, o nosso principal ministério aqui dentro, assim como fomos alcançados e reconciliados, é o ministério da reconciliação. Esse é o nosso ministério aqui dentro. É primeiro a gente chegar para as pessoas, chamar elas e falar, olha, vem, participa com a gente. Ah, mas eu vou ter que negar quem eu sou. Ah, mas eu vou ter que deixar. Não, peraí. Vem. Cara, primeiro você vem, você participa. Deixa eu te apresentar João 8,32. Deixa eu te apresentar a verdade. Em outro texto, em João 14, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não fala, eu sou um caminho, ele fala, eu sou o caminho. A verdade, a única verdade, o parâmetro absoluto de verdade e a vida. Então nós trazemos as pessoas, porque Deus fala, olha, venha como você está, até clichê, venha como você está, mas Ele nos ama tanto, Ele te ama tanto, que Ele não permite que você fique como está, porque Romanos 12:2, Ele vai transformar a nossa mente, a maneira como vivemos, como pensamos, para que então experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade dEle, sim ou não? Primeiro a gente chama as pessoas para participarem, depois essas pessoas elas creem em Deus, porque a verdade lhes é apresentada, e não é no nosso tempo, é no tempo dEle, e a partir desse momento então, essa pessoa vai se tornando, a partir dela conhecer a verdade, ela vai se tornando um discípulo de Cristo. Alguém que decide viver pelo que crê e amando mais a Deus do que tudo. Porque, gente, o Evangelho é o ser humano caído conviver com atrações que podem levar a pecar. Mas o ser humano liberto em Cristo é aquele que as atrações afetivas e eróticas já não mais definem quem ele é. Assim como tudo na vida, assim como ser fiel a Deus. Eu não acordei de madrugada, em uma bela noite, casada com meu marido lindo, cheiroso, maravilhoso, perfeito, e senti
ai, que vontade de ser fiel. Nossa, como eu sinto de ser fiel ao meu marido. Não, é uma escolha, perante homens e perante a Deus, eu decido ser fiel, e aliás, eu só sou fiel ao meu marido, e só decido isso porque antes de ser fiel a ele, eu tenho um Senhor e um Salvador, e eu sou fiel a este Senhor e Salvador. Está vendo como esse tema não é tabu? Porque a gente pode aplicar para qualquer área da nossa vida. Se eu viver a minha vida confiando em mim mesma, sobre a minha área financeira, o que vai acontecer? Eu sou uma péssima gestora financeira. Eu vou perder até aquilo que eu não tenho, se bobear. Então isso se aplica para qualquer área da nossa vida. Não podemos viver a nossa vida confiando em nós mesmos. O discipulado é aprender a viver pelo que creio, enquanto eu convivo com aquilo que eu sinto. Sim ou não? Porque o que eu creio não me torna imune afetivamente. E quando você chegou aqui nessa igreja e pensou, é hoje que eu vou falar com esse pastor, que a gente vai resolver esses problemas. É hoje que eu vou sentar com aquele irmão que me feriu e eu vou falar tudo o que eu penso. Não é isso? Se nós decidirmos então fazer o que dá na telha, fazer isso, o que vai acontecer? Ruína, sim ou não? Os heterossexuais, eles são a maioria. Eu não estou falando aqui sobre homossexualidade, eu estou falando sobre sexualidade, certo? E muitas vezes, por estatisticamente serem a maioria, acham que não têm atrações e afetos. E aí, muito provavelmente, entram naquele lugar de julgamento, né? E, gente, eu não estou aqui para falar sobre homossexualidade, não estudei para isso, mas a gente percebe o quanto muitas vezes a igreja é imatura quando a igreja não consegue nem pronunciar o LGBTQIA+. A gente fala o LGBT sei lá o quê, certo? Enquanto isso, o Netflix tem lá todas as siglas, e ele está ensinando numa série que se chama Sex Education, o seu filho, tudo isso, de uma forma linda e romântica, que o aborto é maravilhoso. Ah, fiz um aborto, é isso, é um aborto, que simples. Essa série está ensinando. E nós, muitas vezes aqui dentro, não sabemos nem falar o LGBTQIA+. E isso, muitas vezes, causa repulsa nas pessoas que estão lá fora. Você acha que elas vão querer vir aqui? Muitas vezes andar com a gente, se a gente não entende, não respeita. Porque existem muitas pessoas que, se nasceram ou não com inclinações homoafetivas, sofrem com isso. Sabia? Sofrem com isso. Porque muitas vezes, inclusive, essas pessoas já conheceram a Jesus e já entenderam que elas vão precisar viver uma vida de negação para poder viver pelo que crê e não pelo que sente. Mas assim não é com todos nós? Assim não é com todos nós? O que Lucas 9:23 diz? Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Negue as suas paixões, os seus afetos. Gente, nós cristãos precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. E ensinar as pessoas e conduzi-las por esse caminho a partir do ministério de reconciliação. Porque nós não temos o poder de mudar ninguém. Às vezes você fala, nossa, mas eu estou orando pelo meu marido para ele mudar. Porque você tem uma expectativa sobre ele. Mas quem disse que Deus tem essa mesma expectativa sobre ele? E se Deus decidir mudar ele, acordar ele de madrugada e falar assim, vamos construir uma arca? E todo mundo chamar ele de louco, e aí? E se quando Deus mudar ele, ainda assim não corresponder à sua expectativa? Outra coisa, todo pai e mãe tem um filho ideal na cabeça que nunca nasceu. Que você precisa sepultar esse filho. Quem disse que o que você tem para o seu filho é o que Deus tem para ele?
Deus tem planos maiores, melhores. Ele faz de fato infinitamente mais. Não somos nós que mudamos. Às vezes a gente está lá investindo tempo e força do braço para mudar. Jesus só está querendo que a gente venha, volte e faça a nossa parte. É isso que você quer ver no seu filho? Então deixe que ele te veja fazendo isso primeiro. Você quer ver um filho prostrado aos meus pés? Então permita que ele te veja prostrado primeiro. Você quer ter um filho que serve na igreja? Então permita que ele te veja servindo primeiro. E assim é com qualquer pessoa que nós amamos e queremos por perto. Porque como nós vivemos a nossa vida, também diz quem nós mais amamos. E essa é uma verdade. Como nós vivemos a nossa vida, diz quem nós mais amamos. Como você vive a sua vida? Como eu tenho vivido, e eu me pergunto constantemente, porque às vezes a gente, mas eu não estou envolvido em nenhum pecado escandaloso. Mas maratonou 12 horas de série no Netflix e está colocando dentro de você um monte de conceito que não condiz com a palavra. E muitas vezes você vai sair, inconscientemente, vai refletir isso para as pessoas. E não a verdade que liberta. Então, como nós podemos responder essas 3 perguntas? Quem eu sou? A quem eu pertenço e como eu posso mudar o mundo? Como é que a gente pode ensinar isso para aqueles que nos rodeiam, quer sejam jovens e adolescentes ou não? Quem eu sou? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. A quem eu pertenço? Ao Deus Pai que me adotou por meio de Jesus. Como eu posso mudar o mundo? Sendo a melhor filha e vivendo pela fé em Cristo Jesus, administrando os meus afetos e desejos para a glória de Deus. É assim que tem que ser. Muitas vezes a gente não coloca perspectiva de eternidade no coração dos nossos filhos e adolescentes. Jovens e adolescentes, porque filhos eu ainda não tenho. Mas eu estou cuidando de vocês, viu? Pode pensar que não, que eu sei de tudo. Tá, queridos? Brincadeira essa parte. E não vou contar para os pais, tá? É antiético, o pastor Fabiano me ensinou isso. Queridos, então agora até me perdi. Como a gente ensina isso? Abrindo a Bíblia. Meu filho, sabe quem você é? Você é o que Deus diz que você é. Você é um filho amado. Filho é herdeiro. Filho, tem tudo ali. É filho, é ser filho. Como é ser filho? Ser filho é estar à vontade na casa do Pai. Ser filho é cuidar dos negócios do Pai, como Jesus que foi encontrado com 12 anos no templo. E em todo momento eu estou aqui cuidando dos negócios do meu Pai. E foi amadurecendo e crescendo em estatura e graça, sim ou não? E a quem eles pertencem? Eles pertencem a Deus. O filho não é seu. Você cria filho para um destino, para a vontade de Deus. Né? Principalmente as mães, eu penso. Tem que entender que o filho é de Deus. E como esses filhos vão mudar o mundo? É amando as pessoas e começando pelas mais próximas. A Madre Teresa de Calcutá que falou isso. Mas eu me aposto dessa frase. Porque isso está em toda a Bíblia também. 1 João 3,16, João 3,16 e 1 João inteira. Fala sobre amar e amar o próximo como Deus nos amou. Então amando. Porque o Pai ama, o Pai perdoa. Quem muito foi perdoado, muito ama. Como vai mudar o mundo? É sendo um bom filho dentro de casa. Antes de ser um bom servo aqui dentro da igreja. Sim ou não? E isso vai sendo ensinado. Mas lembrem-se, as palavras têm um poder de influência, a gente sabe. Mas o exemplo arrasta. Se você tem discursos e discursos, sustente esses discursos com as suas ações. Porque o exemplo e a sua prática de vida fala muito mais. Agora, esse é o evangelho redentivo. João 8,32 é o evangelho redentivo. Não é resolutivo. Jesus não veio para resolver o problema da humanidade. Senão ele teria curado todos os enfermos, expulsado todos os demônios, sim ou não? Ele veio redimir. Redenção significa o resgate do gênero humano por Jesus. A obra dele é redentiva.
Então, nós aqui precisamos também proporcionar aos jovens e adolescentes que eles tenham experiências com Deus. Eles precisam ter experiências, porque senão eles vão achar que Deus é avô e não pai. A chave precisa virar, precisa entender que eles são filhos de Deus também. E eles precisam entender a obra de Cristo, que é uma obra redentiva. É uma obra que talvez não vai resolver todos os problemas afetivos, eróticos, emocionais, psicológicos, ou seja lá qual forem os problemas. Mas Ele vai dar a verdade, Ele vai estar junto, Ele vai ser revelado no meio da tempestade. Essa é a obra de Jesus, é onde Ele se torna suficiente para nós. Vivamos o que vivamos, quer custe o que custar, Ele é suficiente. E muitas vezes a gente entende o problema como algo absurdo e a gente devolve o problema para Deus. Deus está falando, não, eu estou colocando aí para você resolver. Eu até lembro que eu gostei muito, inclusive, da colocação do P.O. na semana passada, onde ele falou daquela música, né? É teu, somente teu, todo o trabalho. Audição, já viu que eu não canto bem, né, Tata? Mas o meu trabalho é descansar em ti, é o que fala a música. E, gente, aonde isso está escrito? A gente descansa no Senhor, a gente troca de fardo, de jugo com Ele, porque Ele é bom. Mas também precisamos calejar as mãos. Também precisamos ir pregar o Evangelho, fazer discípulos e ensinar. Calejar as mãos é isso. O problema não está posto para a gente resolver, mas sim para promover um encontro. E nesse encontro, onde o amor genuíno extrapola todas as barreiras de julgamento, de preconceitos, de pressupostos, é onde Cristo, com a sua obra redentiva, resgata, transforma no tempo dele, no Kairós, e não no nosso. E assim tem sido conosco, sim ou não? E assim tem sido conosco. Nós não estamos aqui por mérito, nós não estamos aqui porque somos melhores. Na verdade, nós estamos aqui porque nós encontramos a verdadeira vida. Para onde nós iremos se não temos para onde voltar? Nós encontramos a vida, só existe vida nele, não existe vida fora dele, sim ou não? E, gente, é essa verdade que tem que transbordar de nós. É muitas vezes a gente chegar para as pessoas e permitir que essa verdade extrapole. É amar porque nós somos perdoados, nós entendemos a obra de Cristo, que é uma obra redentiva. E para onde nós iremos? Nossa vocação e nosso chamado são algemas invisíveis. Nós estamos presos a Ele. Isso é bom demais. Eu estou tão presa a Ti, Senhor. Eu sou do meu amado e Ele é meu. Quando eu entendo isso, então, não que fique mais fácil, mas é a perspectiva de eterno, sabe? É a perspectiva de que eu não sou daqui, nada desse mundo me pertence, eu não preciso de nada daqui, eu sou do meu amado e Ele é meu, Ele é santo, majestoso, poderoso, glorioso, Ele é, sim ou não? Deus é bom em todo tempo. Mas, Thaís, por que é que você está abordando esse tema aqui? Por que é que você quis falar sobre isso num domingo de manhã? Atualmente, 160 famílias com crianças e adolescentes que não se identificam com o gênero, que nasceram, aguardam na fila para serem atendidos pelo Hospital das Clínicas. A pornografia infantil cresceu, produzida por crianças de 7 a 10 anos, cresceu 65% em 2022. Na maioria dos casos, a pornografia é introduzida na vida da criança a partir de 8 anos de idade. E hoje está em tudo. Porque nós precisamos ter consciência. Consciência. Sabe por quê? Porque nós nascemos para um tempo como este. Nós não nos amedrontamos. Obrigada. Nós estamos na linha de frente.
com a espada que é a palavra desembainhada, com o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinto da verdade e os sapatos da preparação do evangelho. Nós somos a igreja que Cristo é o cabeça, a igreja que segue avançando. Nós somos a igreja do Senhor, uma igreja redentiva. Nós somos a igreja do Senhor, nós avançamos. Por isso que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque nós vamos até lá, a gente não está se defendendo, a gente está guerreando, a gente está avançando, e a gente vai lá para tirar as pessoas de lá, e para resgatá-las para o império da luz, do verdadeiro amor. Sim ou não? É nossa responsabilidade. Gente, não somos nós que estamos sofrendo um mundo ruim. É o mundo que está sofrendo uma igreja imatura. É nossa responsabilidade. É nosso trabalho. E qual que é o nosso diferencial? O nosso general é Cristo. Ele é bom. E as relações não serão minadas nem destruídas. As famílias não serão destruídas. Por quê? Porque nós vamos pregar a verdade. E Deus sabe de todas as coisas. E no tempo dele, da maneira dele, ele vai agir. Amém? Fica de pé no seu lugar. O louvor pode vir. E eu quero propor aqui agora que a gente possa guerrear em oração. Que a gente possa assumir esse lugar, conscientes de que nós estamos na linha de frente, que Ele é a verdade que liberta. Não precisa ter medo, tem que ter filho, viu? Para a glória de Deus, né? Claro que cada caso é um caso, Deus tem o controle de todas as coisas, sim ou não? E essa é a graça, a multiforme graça que Ele atua no nosso meio. E Ele faz como Ele quer. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor, eu te agradeço. O Senhor é bom. Sua misericórdia se renova a cada manhã. Obrigada. Deus, obrigada por quem você é. Porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor é fiel à sua palavra, é imutável, é eterno, e é também o nosso Deus, e é também o nosso Pai, e enviou o seu Filho único para verter sangue naquela cruz, para abrir caminho, para que o véu do templo fosse rasgado, para que hoje pudéssemos acessar o Senhor. O Senhor é Deus e Pai, é Deus bom, apesar de nem todos os tempos serem bons, o Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo fiel. Nós te louvamos, te entronizamos, Pai. E em nome de Jesus nós guerreamos. Ora comigo agora. Nós guerreamos aqui. Nós entendemos que somos comissionados como igreja, que nascemos para um tempo como esse. Nós entendemos a nossa responsabilidade perante o Senhor e perante esse mundo, Pai. Nós oramos agora para que toda ideologia cultural que tem sido disseminada não prevaleça diante da verdade, que nós possamos avançar com a espada, com a palavra desembainhada, Senhor, que nós possamos avançar para pregar o evangelho, para fazer discípulos, para que o Senhor abra caminhos para nós como igreja cristã da família do Butantã, para que pessoas, vidas sejam alcançadas pela sua verdade, Senhor, para que nós apresentemos um evangelho redentivo a toda criatura, para que tenham sim a opção de escolher viver pelo que creem e não pelo que sentem, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, toda essa garotada do Talentos Butantã, Senhor, todas essas meninas, esses meninos, esses jovens, essas crianças que sejam alcançadas aqui dentro desse lugar, que nós possamos, Pai, pregar um evangelho, que nós possamos fazer discípulos, que nós possamos ensinar com a nossa vida que não existe vida fora de Ti.
Senhor, eu oro pelos jovens, pelos adolescentes, pelas crianças, Pai, que são, Senhor, o presente dessa igreja. Nós declaramos vida de Deus. Nós declaramos todo principado e potestade caia por terra agora. As portas do inferno não prevalecem. Nós declaramos vida, caminhos abertos para que eles possam avançar, para que eles possam ser portadores da verdade, conhecedores do Senhor. Pai, eu peço, proporcione experiências com esses jovens e adolescentes. Pai, proporcione experiências onde eles entendam que o Senhor é um Deus Pai, que o Senhor é um Deus bom, que o Senhor é um Deus que resgata, que redime, que faz a obra, que transforma e que apresenta a sua vontade, que diferente da nossa é boa, perfeita e agradável. Nós como igreja cobrimos os jovens e adolescentes. Nós como igreja cobrimos as crianças que estão agora no ministério infantil, porque nós somos uma família geracional, uma igreja geracional. Nós entendemos a importância do próximo, nós entendemos a importância da geração atual, e nós cobrimos e guerreamos, Pai. E nós declaramos caminhos abertos para que eles venham e frutifiquem a 100 por 1. Pai, para que eles deem frutos, para que eles façam obras ainda maiores do que aquilo que o Senhor tem nos permitido fazer e viver. Senhor, que eles tenham capacitação do alto para viver exatamente nessa geração em que eles viveram, em que eles nasceram, Pai. Em nome de Jesus, eles nasceram para um tempo como esse, Senhor. E nós cremos na Tua soberania, nós cremos no Seu senhorio. Senhor, tira todo o medo dos pais, medo no coração dos pais, Senhor, que têm estado paralisados com medo deste mundo, das ideologias. Pai, tira todo o medo agora, Senhor. Coloca força no coração de cada um dos pais, para que eles entendam que o Senhor está no controle, para que eles permitam que a Sua obra seja feita, seja realizada, Pai, para que eles entendam a importância de estudar, a importância de evoluir, de se aprofundar com o Senhor na Sua palavra, para então ensinar os filhos, para então viver e ser exemplo vivo para os filhos, Senhor. Em nome de Jesus, tira todo medo, Senhor, todo medo de pai e mãe, Senhor, todo receio, medo de não conseguir lidar, medo de não conseguir responder, medo de não conseguir ensinar, de não ser suficiente. Pai, o Senhor é suficiente, o Senhor é bom, o Senhor continua fazendo. Ah, Jesus, tira todo medo, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. O Senhor é bom em todo o tempo. Tu me leva, Senhor, mais além do que eu posso imaginar. Sonda-nos, conhece-nos. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Sabes de mim, quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver em dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da
conhecem o Senhor. Meus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tu me conheces, Senhor, tudo sabes de mim. Quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva-nos além, leva minha vida a uma só verdade, a tua verdade, Senhor. E quando me sondas, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade, Jesus, sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluia. Tu nos levas mais além, Senhor. Aleluia.